Soluções para o presente e o futuro é o que nos move. Desenvolver alternativas para a produção de energias renováveis é essencial para um futuro sustentável que impulsione o bem-estar das pessoas e a prosperidade da indústria, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e reduzindo os impactos ambientais. Uma nova postura não apenas preserva o meio ambiente, como assegura qualidade de vida melhor para futuras gerações, estimulando um desenvolvimento econômico responsável e inclusivo. Com mais de 4 décadas de história, o 6IBR, com sede em Sertãozinho, São Paulo, polo industrial com empresas metalmecânicas e de automação industrial, destaca-se com pioneirismo, promovendo os interesses das indústrias de base em todo o Brasil, desenvolvedoras de tecnologias e equipamentos para o setor bioenergético. O 6IBR tem atuação marcada por uma abordagem estratégica envolvendo as esferas municipal, estadual e federal. Desempenha papel fundamental na formulação de políticas públicas relacionadas à energia e meio ambiente, defendendo práticas industriais responsáveis e sustentáveis. Sua expertise técnica e sua capacidade de mobilização têm contribuído para moldar o debate em torno de questões cruciais como a diversificação da matriz energética, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a promoção do desenvolvimento não apenas técnico, mas também na gestão de pessoas. É apoiador oficial da FenaSucro e Agrocana, a maior feira de bioenergia do mundo e conhecida por ser referência no lançamento de tecnologias e inovações para o setor. O evento reúne anualmente milhares de profissionais de usinas, indústrias de alimentos e bebidas, papel e celulose, transporte e logística, petróleo e gás e distribuidoras e comercializadoras de energia do Brasil e do mundo. 6IBR, incentivando novas alternativas para um futuro sustentável. Olá, está começando mais um podcast da CPL Bioenergia 6IBR, realizado pelo Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, o 6IBR, com apoio do programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo. Eu sou Gabriel Garefa, mais um bate-papo aqui, e hoje nós vamos falar sobre bioenergia, indústria de base e futuro do setor. Comigo, referências do setor, Rosana, presidente do SEIS, Rosana Amadeu, entidade gestora da CPL Bioenergia. Um prazer ter ela aqui novamente. Obrigado. Igualmente, eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês de novo. Bom, novamente também Paulo Montaboni, diretor da FenaSucro e Agrocana pela RX Brasil. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço e parabéns pelo programa, todo mundo elogiando muito aqui as discussões. Ao meu lado, gerente executivo do 6IBR, Paulo Garefa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de falarmos um pouco mais desse setor incrível e da transição energética da CPL da bioenergia. E se tem algum protagonista na instituição, foi o 6IBR no ano de 2025, né? Então eu queria, Rô, que você começasse falando um pouquinho do que foi o setor, do que vocês movimentaram, o que o 6I fez em 2025, fortalecendo principalmente esta instituição. Olha, eu gostaria de agradecer todos os nossos parceiros do SEIS, os nossos colaboradores, as entidades que estão conosco, RX, o Paulo, um baita de um parceiro. Por quê? Porque eu falo sempre que o trabalho em equipe, ele aparece de uma forma muito gratificante. E nós fizemos um apanhado geral das ações do SEIS do ano de 2025. Então, queria mostrar aqui, acho que por aqui. Pega aqui, Nicolas, aqui no meio da câmera aqui. Deu para ver? Então, o que a gente tem aqui? Nós selecionamos os principais eventos, as participações mais relevantes do SEIS nesse período, e dentre elas, as questões que nós realizamos no setor público,
com entidades e também os eventos privados. Então, foram eventos de conteúdo, de capacitação, de integração, de fomentar negócios. Então, o SEISI hoje é uma entidade extremamente importante nessa cadeia produtiva da bioenergia. A nossa região com uma representatividade, um protagonismo que fazia tempo que a gente não tinha, né? E sabemos aí que o país, o Brasil, tem essa responsabilidade de atuar na transição energética e o SEISI em linha com essa missão. A gente sabe que a FenaSucro ela traz as novidades para a feira, né? Então, antes da gente tentar arrancar um pouquinho de spoiler do Paulo, eu queria que o outro Paulo falasse um pouquinho do mercado, do cenário, do setor, para a gente tentar entender o que a gente pode esperar na feira para esse ano. Bom, o setor cresce a cada ano, né? Já vista aí a produção de etanol de milho crescendo bastante. Hoje nós temos 25 usinas produzindo, 16 em construção, outras 16 aguardando aí a oportunidade de começar. O mercado do biogás, do biometano, crescendo, quente, né? O próprio mercado das usinas de cana-de-açúcar também bastante movimentado e com algumas expectativas importantes para esse ano de investimento no setor. Eu acho que isso tudo vai fazer com que, para a FenaSucro, nós tenhamos muito interesse, muitas novidades e, claro, muito conteúdo. Espero que o Paulo Montaboni traga uma confirmação disso. Pode dar um spoiler do que vai ser FenaSucro 26? Com certeza. FenaSucro 26 se posicionando novamente como protagonista da transição energética global, com muito conteúdo, como você falou, né? Nós temos aí mais de 100 horas de conteúdo. A FenaBio continua trazendo inovações nos mercados de bioenergia, né? Ou seja, biogás, biometano, produção de combustível de aviação, toda a questão do biobunker na movimentação de navios. E o que a gente percebe, né? Que hoje a grande sacada está no transporte pesado, na mobilidade de baixo carbono para os transportes pesados. E isso vai ser discutido amplamente na FenaSucro desse ano. E a FenaBio, até uma curiosidade, ela tem, a gente viu o segundo pavilhão, tem expectativa de aumentar, vai ser do mesmo tamanho? Qual que vocês esperam da FenaBio esse ano? Olha, a FenaBio ela está ampliando as suas estruturas para atender mais participantes, né? Para você ter ideia, hoje nós já temos vendido mais de 600 ingressos da FenaBio, pessoas que têm interesse de conhecer novas tecnologias, ampliar conhecimento, saber quais são essas novas tecnologias que vão dominar o mercado. Isso tudo atrelado também ao Atalac, que acontece simultaneamente esse ano junto com a FenaSucro, que é o Congresso Latino-Americano e Caribenho de Usinas de Cana-de-Açúcar, de plantadores de cana-de-açúcar. O que certamente vai dar um upgrade, né, em termos de conteúdo e de visitação. Isso é importante ressaltar, né? E o que contribui com o mercado como um todo. A gente vai entrar nessa questão da Atalac um pouquinho mais a fundo, mas mais para frente. Calma que eu quero falar um pouquinho desse cenário protagonista que o SEISI criou. Eu acho que foi uma consolidação, principalmente com não só a feira, mas também outros eventos. Rô, eu queria que você explanasse um pouquinho. Essa consolidação foi construída não só na sua gestão, claro, mas sim, o SEISI tem toda uma história, mas esse ano talvez foi um marco de consolidar mesmo o SEISI e a cenário nacional, não foi? O SEISI tem uma história de mais de 4 décadas e pessoas corajosas que arregaçaram as mangas e foram à luta defendendo cada momento do SEISI um cenário, né? Então, hoje nós estamos defendendo um cenário da nossa cadeia produtiva local da bioenergia. Isso foi um marco para nós e a gente precisa fazer com que os empresários e os associados entendam essa importância e a responsabilidade que eles têm em relação ao engajamento para que isso realmente venha a acontecer. Então, nós temos participado sistematicamente de reuniões com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, com a equipe do Jorge Lima, e nessas reuniões eles demonstram qual que é o norte. Tem plano de ação, tem 5W2Hs para ser executada, e isso tudo é um cenário assim, altamente técnico, onde o SEISI precisa atuar. O nosso objetivo final é fazer negócio, é incrementar relacionamento, network, evento, capacitação.
Nós tivemos recentemente lá no SEISI uma reunião com o Sebrae, que foi lá fazer, junto aos empresários, um levantamento das principais forças e das fraquezas para a gente mapear isso aí. Nós temos um mapeamento que a Marquestrate já fez para a gente e que agora é um conteúdo enorme que a gente tem também que fazer o desdobramento disso. Então, nós temos hoje muitos dados que outrora a gente não tinha e agora a gente precisa fazer esses dados se transformar numa dinâmica de negócios. Se me permite concluir, eu acho que foi 2025, 24, 25, foram anos de muito trabalho, de muita ação, de articulação, não só com o governo do Estado de São Paulo, mas como com o governo federal e outras entidades, né? A gente pôde aí até celebrar alguns termos de cooperação técnica, exatamente para a gente converger naquilo que a gente precisa, né? Ter sinergia dos segmentos e trazer para a indústria de base, que é o tema até da nossa discussão, todas as possibilidades, né, também os desafios que a gente enfrenta nesse mercado. Então, o SEISI teve um trabalho muito grande, uma articulação dos membros da diretoria, do seu staff como um todo, participando de eventos no Brasil e fora do Brasil, para trazer conhecimento, tecnologia e também movimentar o setor. Novos mercados. Eu sempre falo que lá no SEISI nós temos um time de diretores e conselheiros fantástico, né? Cada um com a sua especialidade, cada um na sua área de atuação, mas são pessoas altamente capacitadas e elas interagem, e tanto é o movimento político que a gente fez no privado e no público, que a gente tem que destacar que Sertãozinho acabou de receber o título de estância turística, que é porque, em grande parte, é por causa do turismo de negócio e da feira e tudo que a gente se propõe a realizar na cidade, focados na indústria de base e na bioenergia. Para quem quiser e está nos assistindo, tem um episódio que a Marquestrate fala exatamente sobre essa pesquisa, mostra os números aqui para nós, poucos, que eles tinham acabado de divulgar a pesquisa, inclusive. Foi só um spoiler também que eles deram aqui para nós. Mas os interessados podem entrar em contato com a gente no SEISI e essas informações estão lá disponíveis. Né? E até para feira, eu acho que essa pesquisa é muito importante, porque acaba... Não sei se o mercado já tinha uma pesquisa como essa. E acho que para vocês também, para produzirem uma feira desse tamanho junto com o SEISI, fica mais fácil você atender a demanda ali tendo uma pesquisa como essa, não é, Paulo? Com certeza. Pesquisa, informação, dados... eles têm que ser utilizados, né? Você só ter os dados na mão e não trabalhar esses dados faz com que a informação seja burra, né? Você não utiliza da informação para se beneficiar, sair na frente. A RID, a RX, tem uma pesquisa de mercado interna, né, muito grande. Nós já projetamos os próximos 25 anos da FenaSucro e da FenaBio aqui em Sertãozinho, desde como o mercado está se posicionando, quais são as novas alternativas energéticas disponíveis. Para você ter ideia, nós adquirimos 4 feiras sobre hidrogênio verde em Londres, Estados Unidos, em outros países como China e Austrália. Esse já é um posicionamento de uma multinacional do ramo de eventos se posicionando nessa transição energética global que faz sentido cada vez mais no nosso dia a dia. E trazer para o âmbito do SEISI, como faz atuar nessa transição energética? Como que o SEISI tem atuado nisso? Então, a nossa atuação, ela é uma atuação institucional. Então, o que a gente faz? A gente procura dinamizar a indústria de base para que ela enxergue o seu real potencial, porque nós temos essa condição de fornecer tudo que é máquina, equipamento, engenharia, todas as coisas para o Brasil e para o mundo. Então é isso que os associados do SEISI têm que se empoderar, e é isso que é um dos papéis do SEISI, fazer esse empoderamento do empresário, da instituição, para que ela possa lançar na FenaSucro preferencialmente produtos e serviços, que é uma vitrine mundial desse setor da bioenergia. Então é assim que o SEISI atua. A gente vai fazer as parcerias com as outras entidades, exemplo, DOP, as próprias entidades que fazem parte da governança da nossa CPL, que é o Sebrae, FATEC, ETEC, SENAI. Então, isso tudo faz essa dinâmica e o SEISI
é o elo de ligação de tudo isso. Então, eu enxergo muito dessa forma, né? A minha gestão eu procurei fazer nesse formato, né? Porque eu acredito que relacionamento, network, conexões, eu acredito muito no poder das conexões. E o 6 é o lugar dessa conexão. Colaborando um pouquinho aí com a Rosana, nessas ações do 6, a gente tenta levar para o mundo a capacidade tecnológica e de produção industrial que nós temos no nosso parque instalado, não só em Sertãozinho, na macro-região, mas no Brasil, né? A tecnologia e o potencial de transformação que a nossa indústria tem. E, obviamente, chamar a atenção do mundo, o que vem acontecendo no dia a dia desse turismo de negócio que a gente observa ao longo do ano todo, nas cidades onde estão instaladas as nossas indústrias e também na FenaSucro, com vários países visitando. O Paulo pode até confirmar aí a quantidade de países que vêm aqui no Brasil buscar o quê? A nossa tecnologia e também o conhecimento do nosso parque industrial. Não é isso, Paulo? É isso. Mais de 60 países visitam a FenaSucro e a Agrocana. O ano passado nós tivemos essa grata surpresa de ter ampliado esse número de países, e com a ATALAC, que é esse congresso latino-americano que ocorre esse ano simultaneamente junto com a FenaSucro, a gente espera ampliar o volume de pessoas desses países, né? É que a gente tenta mostrar para o mundo inteiro essa potência que o Brasil nessa questão da transição energética. O Brasil hoje, ele tem uma segurança energética, uma sustentabilidade muito grande. E a gente tem que mostrar que nós temos uma matriz energética limpa, que nós somos líderes em biocombustíveis, nós contribuímos com a descarbonização, são milhões e milhões de toneladas de CO2 que são aí sequestrados, a economia, a geração de emprego. Então, nós temos que mostrar para o mundo. E esse é o papel institucional que o 6 tem e vem fazendo ao longo desses anos. Nesse trabalho que o pessoal do Sebrae fez conosco, nessa reunião que eu comentei, a gente salientou aqui que é consolidar a região como hub nacional e internacional de tecnologias e soluções em bioenergia até 2030. Então, existe um planejamento estratégico traçado a 4 mãos com essas entidades e com esses parceiros que dão a sustentação da governança da nossa CPL e que estão estudando profundamente as possibilidades e gerando um planejamento estratégico, orçamentário e tudo. Isso aqui, assim, é como se a gente estivesse conduzindo realmente uma empresa, né? Que o 6 é uma empresa, né? E aí a gente tem que ter esses planejamentos todos. E uma empresa com boas ferramentas para trabalhar, né? Porque não adianta só querer. A gente tem um parque industrial de fazer inveja aí a grandes países, né? Tem gente que sai dos Estados Unidos para entender como é que se fabrica uma moenda aqui no Brasil, como é que faz uma fermentação. A José Cuervo, por exemplo, usa uma fermentação alcoólica que é feita aqui do Brasil e exportada. A maior fábrica de tequila do mundo usa uma fermentação brasileira. Isso mostra o potencial que nós temos de desenvolver novas tecnologias. Por quê? Porque o mercado vai ficar cada vez mais apertado. E se não tiver novas tecnologias empregadas para a gente diminuir custo e aumentar a margem, nós vamos passar por dificuldades. Então, até a hora que a gente passa aperto, a tecnologia vem salvando esse setor. E a nossa tecnologia, a nossa capacidade de produção, ela chama atenção no setor da cana-de-açúcar, né? O pessoal da Ásia, da Oceania, da África, vem para cá para buscar a nossa tecnologia para produzir lá. Até mesmo na produção do etanol de milho, hoje os americanos estão vindo aqui para buscar a nossa tecnologia, e olha que nós começamos a produzir etanol de milho tem menos de 10 anos. Então, eu não sei se o Paulo Montaboni vai lembrar, mas também tá aí para vocês assistirem o episódio que ele participa junto com a Rafaela Rossetto. Eu citei um filme da Disney, o Carros. Sim, que a gente falava que o carro, o que era o hippie, já era abastecido eles falavam combustível alternativo, né? A Disney já falava sobre isso. Então vou citar outro filme da Disney, chama Vida de Inseto. Essas 2 formiguinhas aqui, Paulo e Paulo, vão pro aeroporto juntos. Nada como ter uma filhinha de 2 anos, né? Então assim, os dois, eles vão pro... É que ela não assiste TV, mas o pai já tá assistindo para saber tudo. Eles vão pro aeroporto junto, vocês abrem portas, tá? As formiguinhas lá, operárias, estão abrindo portas. Eu vou jogar pro Paulo no setor, na questão de representatividade política, e para você na questão mundo. Como é abrir portas
para a questão da feira, do SEISE. Eu quero que, por favor, se a Rosana... Não, claro, eu sei que você tranquilo. acompanha também, mas Sim, eu sim. sei que os dois vão muito juntos. Como que abre portas, principalmente no cenário mundial, igual você falou das feiras que a RX adquiriu, e no cenário político, por favor. Bom, vamos começar pelo político. Quando você entra no cenário político, são diversos nichos de interesse, né? Então você chega, por exemplo, no centro nervoso do Brasil, que é Brasília, você tem lobbies de todos os setores, de todos os segmentos, de todas as linhas de produção, de todas as rotas produtivas. Então você tem que chegar com muito conhecimento, com muita força, para poder mostrar essa capacidade que a gente tem no nosso setor para atrair a atenção e a gente conseguir fazer com que tenhamos lá normas técnicas, normas legislativas que sejam positivas para a produção. Felizmente, nos últimos anos, nós temos tido bastante sucesso com a Frente Parlamentar do Etanol, a Frente Parlamentar do Biocombustível, a Frente Parlamentar da Agricultura, e houve um avanço muito importante no cenário político para a gente melhorar esse segmento, né? Desde o RenovaBio, o combustível do futuro. Então vem aí uma série de providências tomadas no âmbito político que contribuíram e certamente vão favorecer ainda mais o segmento. Mas não é fácil, tem que ser um trabalho grande, intenso, de muita insistência para a gente poder conseguir avançar. E isso tudo demanda muito trabalho mesmo, muita energia. Muita energia. Aí nessa esteira que o Paulo está falando, nós tivemos a sorte de ter uma oportunidade de conversar com o nosso secretário Jorge Lima, que entendeu o propósito da nossa cadeia da bioenergia, que nos recebeu em São Paulo, que teve uma escuta ativa, e nós tivemos essa oportunidade de, através do SP Produz, desenhar esse plano de ação da nossa CPL. De novo, vou mostrar aqui, tá? Para vocês terem uma noção do quanto é técnico e difícil, como o Paulo está falando. Então, aqui nós temos um consultor responsável, nós temos um supervisor técnico regional, nós temos a nossa cadeia identificada como consolidada, nós temos temas centrais e objetivos que a gente tem que alcançar, e dentre eles, internacionalização dos negócios e produtos, elaboração de projeto para captação de recurso, porque sem recurso também as empresas não conseguem desenvolver, inovação e desenvolvimento tecnológico, acesso a mercados. Então nós temos realmente uma trilha para seguir com a nossa cadeia produtiva local da bioenergia, e é uma trilha muito séria que avança além de coisas políticas, só uma política que vai falar de campanha. Isso é um projeto realmente de Estado, de governo, de entidades sérias e que estão empenhadas para fazer as coisas acontecerem com esse mercado que a gente tem para atuar. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu sempre falo para o Paulo, muita responsabilidade. Eu acho que é um conjunto, né, Rosana? Quando a gente pensa, né, em vender o Brasil, em vender o mercado de biocombustíveis, em vender políticas públicas que incentivem esses mercados, é um conjunto de ações, né? O SEISE tem mais de 4 décadas que vem trabalhando, não só de agora, faz 40 anos que nós vamos para Brasília conversar, saber das políticas públicas, como o Brasil está se posicionando. E agora eu acho que uma das vertentes que a gente tem da internacionalização, ela é muito latente, né? Quando a gente fala de abrir novos mercados, novas oportunidades, a gente tem o Brasil consolidado, buscando novas tecnologias, fazendo outros tipos de biocombustíveis. Mas se a gente começar a olhar do México para baixo, as oportunidades que nós temos de trabalhar novas possibilidades dentro das usinas que já existem, elas são fantásticas. Os caras estão mais focados no açúcar. Qual a mudança que nós temos de mentalidade? O açúcar deve diminuir o consumo mundial, abrindo oportunidade para que a gente tenha o biocombustível mais empregado nessas usinas. Então, o mix que a gente tem para fazer novas oportunidades para biocombustíveis, ele é muito grande. Então, o que eu estou querendo dizer com isso?
Se cada país da América Latina e Caribe resolver aumentar a mistura na gasolina de etanol 5%, 3%, 7%, 10%, isso faz com que a gente estabeleça uma regulação do açúcar mundial, fazendo que os dois produtos elevem o valor e façam o que realmente eles têm que fazer. O benefício para a sociedade, para as próximas gerações, num ambiente muito melhor e uma indústria limpa e renovável, uma indústria circular. E a conscientização das pessoas para o uso de um combustível não fóssil, né, um combustível mais limpo, sustentável, né? A conscientização da necessidade de neutralizar a emissão de carbono. As mudanças climáticas chegaram, isso colabora com o trabalho de formiguinha que a RX faz para ter a Fenasucro, a Fenabio, gigante como ela é, né? Então, são mudanças de paradigmas que o mundo inteiro vai adotando, as coisas vão mudando, e então esse trabalho de formiguinha ele vai ganhando corpo, e aí você tem um CEISI forte, uma CPL forte, uma Fenasucro, Fenabio forte também. E o mais legal é estar atrelado, né? Sim, é isso que eu ia falar. O mesmo motivo nos move. Então, quando a Rosana escreveu junto com vocês lá na CPL da Bioenergia, da macro-região de Ribeirão Preto, a internacionalização das indústrias, a feira tem que acompanhar no mesmo nível. Então, o Atalac esse ano é justamente um passo conjunto entre a CPL da Bioenergia e a Fenasucro e a RX em busca dessa internacionalização também. Então, quando a gente fala de buscar novos mercados, a gente também precisa buscar novos protagonistas para que o nosso setor tenha cada vez mais pessoas. Sem pessoas, nós não vamos ter sucesso. Então, agora, a vinda de defesa de tese, de trabalho, junto com a STAB, que é a Sociedade Técnica Açucareira e Alcooleira do Brasil, vai fazer um novo posicionamento, também atrelado junto à CPL da Bioenergia, trazendo novos estudos a partir de 2027, apresentação de trabalhos na Fenasucro junto com o CPL também. E eu acho que quando você sobe o sarrafo de exigência, você tem que subir o sarrafo de entrega, né? Sim. Então, eu acho que isso vai ficar fato. 2026, viramos a chavinha, o ano começou, e quais são a agenda do SEIS e quais são os planos do SEIS para 2026? Bom, a gente comentou um pouco a respeito de um overview de todos os podcasts que já aconteceram aqui, né? Então, nós temos que continuar falando de transição energética, nós temos que continuar falando de mudanças climáticas, nós temos que continuar falando de cadeia produtiva local da bioenergia para que os empresários acordem, né? Então, assim, acorda Brasil, acorda empresário, nós precisamos que haja um movimento nessa linha que nós estamos trabalhando, porque tudo isso só acontece se houver o engajamento. Então, nós temos que falar de transição tributária, que a gente já falou aqui no podcast, a gente já falou de NR1, que também tem a ver com pessoas, né? Então, o Paulo acabou de dizer agora, são negócios que só acontecem através das pessoas. Então, para 2026, é isso que nós temos pela frente. Nós temos o nosso seminário do Dia da Indústria, que a gente vai fazer em parceria com o Senai, no Senai, né? Para prestigiar aquela entidade que é fantástica, ela em Sertãozinho, um dos melhores e maiores que a gente tem no Brasil. O Rafael, que é o nosso parceiro também, uma pessoa extremamente dinâmica. Então, é o seminário do Dia da Indústria, é Fenasucro, e são todas as outras pautas que o SEIS puder se envolver para chegar nos nossos objetivos, que é levar os nossos produtos e serviços do Brasil para o mundo. Bom, ao longo do ano, a gente tem aí outras atividades paralelas, né, outros eventos de menor tamanho, mas de fundamental importância, que envolve as indústrias, discutindo vários temas. A gente está lá discutindo esse momento difícil de interpretação, até por conta das empresas, da reforma tributária, NR1, que... voltando a falar um pouquinho sobre esse evento que teve lá no SEIS e com o pessoal do Sebrae, todo mundo colocou lá como sendo problema a insegurança jurídica e a questão da geopolítica. Então, são pautas que a gente não pode correr delas, a gente tem que interagir. E lembrando que se clicar no link ali abaixo, vocês vão ter todos os programas, tem NR1, tem reforma tributária, tem tudo. É só clicar aí ou procurar 6BR, se alguém te mandou esse link, procura lá 6BR, tem todos os programas para você assistir,
Pode continuar agora, já Não, fiz tem, o jabá tem já. outros assuntos desafiadores, né? Tem aí agora a questão do devedor contumaz, que vai implicar muito no processo comercial das empresas. Tem muita coisa que o SEIS está ali abordando, tratando no dia a dia com as empresas, em paralelo e de forma simultânea com todas as políticas macro que a entidade precisa ter, né? Com esse alinhamento com o governo do Estado de São Paulo, com o governo federal, com a questão da internacionalização. Por exemplo, esse ano é ano de renovar, digamos assim, a nossa CPL, né? Que é a revalidação, e aí vai exigir o nível de exigência um aumenta, trabalho né? maior ainda, que é a participação mais efetiva, mais contundente das empresas, do empresário, que vai ter que se desdobrar em participar um pouco mais e entender esse processo que é importante para ele. É um resgate do associativismo, né? Isso. Eu acho que a gente está em um papel fundamental dentro da indústria de base da bioenergia, essa questão do cooperativismo, do associativismo, de trazer juntos, como a Rosana sempre defendeu essa tese, nós somos muito mais fortes. Nós temos dentro de casa soluções que estão muro a muro e está faltando realmente a integralização dessa cadeia para que a gente possa fornecer do começo ao fim. A gente brinca, né, que Sertãozinho, macro-região de Ribeirão Preto, Piracicaba, Araçatuba, elas são shoppings para as usinas, né? Para as biorrefinarias hoje, melhor dizendo. Então, a gente tem ali uma possibilidade de interação muito grande. Eu acho que o papel do Senai, das nossas entidades, é justamente explorar cada vez mais as potencialidades que nós temos dentro de casa. E assim, é um setor que eu, por exemplo, converso muito com o pessoal do comércio, né? Um ano ruim, muito feriado prolongado, questão Copa do Mundo, questão política, mas nenhuma pandemia parou esse setor. O setor continuou. Então é um setor que trabalha 24 horas. A Rosana pode falar. Sim. A transportadora não parou. Não parou. Quando graças a Deus não parou e tá todo mundo bem. Você perguntou dos desafios e falou também do trabalho de formiguinha também. Às vezes as questões macro e políticas, elas interferem de uma maneira até surpreendente no setor produtivo. Por exemplo, o Brasil está discutindo e vai levar um tempo aí discutindo a questão da jornada de trabalho, né? Aí dá um podcast só disso. Isso. Então tem aí uma proposta de 5x2, outros de jornada por quantidade de horas, uma redução de 44 para 40, de forma gradativa, 43, 42, 40. Então, isso tudo mexe com o sistema nervoso produtivo do Brasil, não só no setor da bioenergia, como um todo. E aí o empresário ele tem que produzir, ele tem que estar de olho no fornecedor da matéria-prima, no concorrente, na sua produção interna, no seu departamento comercial de vendas e também nessas externalidades que acabam influenciando o dia a dia, né? E na saúde mental do trabalhador, enquanto ele mesmo está, às vezes, extremamente perturbado. Se o seu funcionário não está com burnout também, tem que olhar isso também. Eu acho que tem mais empresário com problema de saúde mental do que o trabalhador, em razão dessa mudança. Mas assim, só para voltar no eixo também um pouco do que a gente estava falando, eu volto a citar o nosso plano de ação da nossa 5W2H. Então nós temos aqui umas coisas interessantes. Propósito, nós temos que fazer um BI para poder monitorar esse ecossistema da bioenergia. Isso está na nossa pauta, né? Fazer esse BI com as pessoas que possam nos ajudar. Nós temos também ainda como propósito posicionar a CPL no mercado global de biocombustíveis avançados, criando uma identidade visual e técnica para as rodadas de negócios internacionais, como essa que vai acontecer com a Talac, né? Então, são metas que a gente tem aqui, né, de mitigar a vulnerabilidade financeira e gerar receita para as empresas através de Apex, através de bancos de fomentos. Então, se você for virando aqui, toda hora você descobre um desafio novo e é tudo isso que está na nossa mão. E o alinhamento, né, Rosana? Se você analisar, a gente já passaram vários tipos de governo no nosso país. E desde a época lá do
o Proálcool é um programa de governo militar, né? Ele foi desenvolvido para a gente ter aí a independência, autonomia e não depender dos combustíveis fósseis que vinham de fora, né? A possibilidade que nós temos de exportar gasolina e dentro do Brasil usar só etanol, por exemplo, é uma coisa que daqui a pouco vai ser empregada pelos governos, porque se a gente exporta uma gasolina de qualidade para o mercado externo e a gente tem aqui no Brasil uma determinação que a gente anda só com biocombustível, você imagina a potencialidade que tem numa canetada, e várias delas já foram feitas, né? O Paulo Garrefa falou combustível do futuro, RenovaBio, Proálcool, tudo isso faz com que essas Nós temos políticas... uma vocação para isso. Exato, e todos os governos... É a vocação. E todos os governos, seja ele do Estado ou da pátria, provocam e fazem com que o industrial pense cada vez mais de como ter essa solução. Quando você pergunta quais os desafios para o CEISE da CPL agora, né, 2026, olha só que coisa interessante. Nós consolidamos uma CPL, que é a cadeia produtiva, que é um arranjo do setor. Através disso, a gente conseguiu mapear as indústrias que nós temos, quais são de transformação, quais são de prestação de serviço, quantidade de trabalhadores, massa salarial e tudo isso. Nós conseguimos trazer essas informações para um grande evento internacional, chamar a atenção do mundo para a qualidade da tecnologia e dos equipamentos que a gente faz. Então, um dos desafios é a gente criar uma engrenagem com todas essas informações, nesse grande BI, que vem aí inteligência artificial e tudo mais, a gente precisa acompanhar e, sendo detentores dessas informações, desses dados, trabalhar esses dados em favor da entidade para melhorar a articulação, quer ser política ou empresarial, e também fomentar as empresas que são associadas, que são da cadeia, com números, com informações, para que elas possam desenvolver ações de mercado, de produção e efetivamente fazer com que esse setor ande cada vez mais. No final do dia, a gente tem um sonho, né, que é transformar tudo isso num grande mercado livre, né? Quando alguém pensar no Brasil ou no mundo, aonde que eu compro uma usina, aonde que eu compro qualquer coisa que tenha a ver com bioenergia, com transição energética, tem que lembrar da nossa CPL e do potencial que a gente tem. Então isso que é a ideia. A longo prazo, da mesma forma que nos anos 80... nós produzíamos turnkey, chave na mão, uma usina, uma destilaria de álcool. Agora a gente quer mostrar para o mundo que nós somos capazes de desenvolver tecnologia e fabricar biorefinarias de SAF, biobunker, diesel verde, amônia para o hidrogênio verde. Então, que o mundo entenda que a gente vai fazer do chão ao botão de start uma planta dessa com tecnologia. O nosso garoto propaganda é o senhor Libânio, que sai pelo mundo todo vendendo todas essas ideias com muito otimismo, com muito brilho nos olhos. Por falar do review, ele esteve aqui também para falar de tecnologia. Acho que o programa dele foi maravilhoso. O podcast cumpriu a função de trazer um pouquinho de cada articulação dos tentáculos da CPL, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente explora o brilho de cada um, a gente consegue ver o potencial que a nossa cadeia produtiva tem e que a nossa macro-região é capaz de entregar, né? Que nem o Paulo falou, do alicerce ao acabamento, né, Paulo? Eu tenho uma pergunta, eu vou direcionar para você, que é mais política, é uma bomba, assim. Oh, meu Deus. Aí eu vou jogar para você, tá? Estância turística, Sertãozinho agora é uma estância turística. Isso a prefeitura vem para ajudar mais ainda o setor municipal, o setor estadual, já começa a olhar como uma estância turística, principalmente para esse ano de 2026, com o Atalac? Sim, sim. Quando você tem, por exemplo, Sertãozinho agora é estância turística, mas as cidades no entorno, nós temos outras estâncias turísticas, como Batatais, no Poranga, que estão muito próximos. Outras são municípios de interesse turístico, que já têm o olhar do governo vendo o turismo como um negócio. E aí ele precisa melhorar infraestrutura, rodovia, sinalização, buscar investimento para o sistema hoteleiro, gastronômico. Isso favorece os nossos negócios. É isso que hoje, a gente espera, né?
Hoje, Sertãozinho, Ribeirão Preto, a macro-região como um todo, se você observar a taxa de ocupação hoteleira e também dos restaurantes, você vai ver que a maioria é para negócio. E eu ouso dizer que uma das coisas que motivou o nosso secretário Lucena foi ter vindo numa FenaSucre Agrocana e andado pela feira e visitado a feira. Impactou bastante. E é importante dizer que vai entrar uma verba de 6 milhões de reais para a Prefeitura de Sertãozinho por ano para ser utilizada em benefício infraestrutura. Quando a gente fala estância turística, dá aquela sensação de carneirinho, casinha no campo. E no nosso caso, é o turismo de negócios que faz a estância turística de Sertãozinho ser a realidade. Então, o que a gente espera é que realmente o governo municipal invista esse dinheiro para a gente poder ter e receber cada vez melhor essa massa. São 40 mil pessoas que a gente recebe durante os dias de evento, e para montar e desmontar mais 25 mil pessoas. Que beneficia também outros eventos de negócio e a região, como a AgriShow e então, outros. Não foi tão difícil mais, a pergunta assim, ele respondeu muito fácil. Não, até porque se você pensar que é necessário que os órgãos públicos invistam também porque a gente tem uma expectativa que no nosso mercado de bioenergia esse mercado vai crescer, vai quintuplicar até 2050. E é uma necessidade, porque nós temos o aumento populacional, nós temos o aumento do consumo de combustível, então o nosso mercado precisa crescer. E para que ele possa crescer é necessário infraestrutura. Nós precisamos, na indústria, de mão de obra qualificada. Então é preciso investir na educação, preparar pessoas. Se você não tem, você tem que importar de outra região. E aí você tem que ter infraestrutura para receber. Então, é uma engrenagem. É uma oportunidade fantástica que nós temos na mão, com o investimento do governo do Estado de São Paulo, o governo Tarcísio sendo, através da CPL, por uma secretaria, através do turismo, por outra secretaria, olhando para uma cidade da macro-região de Ribeirão Preto, sendo protagonista, né? O CPL da Bioenergia está em Sertãozinho, mas ele depende da macro-região. A estância turística é Sertãozinho, mas ele depende dessa macro-região. São 16 municípios da região metropolitana de Ribeirão Preto. Até que o nosso mapeamento mostra que nós temos quase 19 mil indústrias só nesse setor de bioenergia, aqui na nossa região, né? São quase 2 mil indústrias de transformação, indústria mesmo, industrializando equipamentos. E uma quantidade bem significativa, quase 17 mil, na prestação de serviços que envolve as empresas de desenvolvimento de tecnologia, engenharia, manutenção, montagem, assistência técnica. E tudo, para que isso tudo funcione, é preciso que tenhamos rodovia, sistema de saúde, o aparato para receber o vendedor, o representante comercial, o assistente técnico, o representante de indústria de equipamentos que servem ao nosso parque industrial. Então, tudo isso é uma grande engrenagem que precisa caminhar junto. E que bom que tenhamos agora política de governo que favoreça o turismo como negócio. Ô Monta, e falando um pouquinho de feira, a feira sempre traz umas novidades. Esse ano muda algum layout, muda um conteúdo. Nós estamos com vários estudos. Claro que o Atalac já é uma grande mudança, mas eu quero saber as novidades. As novidades que nós temos para esse ano é uma adequação melhor ainda do pavilhão. Alguns investimentos estão sendo feitos para que a gente tenha lá um local cada vez mais apropriado para fazer negócios, né? A gente sabe que nós estamos em Sertãozinho e para atender uma feira do tamanho da FenaSucro, a gente adapta um local para se fazer esse evento da melhor maneira possível. Então, nós estamos cada vez mais, junto com os 6, investindo financeiramente nas dependências do pavilhão Zanini, para que a gente tenha cada vez mais sucesso no acolhimento dessas pessoas que vão passar lá 20 dias trabalhando, né? Do começo ao fim, são 20 dias de trabalho, é uma jornada exaustiva, onde a experiência do exatamente, a experiência do cliente, né? Do visitante. E quando eu falo experiência do cliente, do visitante, a Rosana sempre me lembra dos fornecedores,
que vão estar lá construindo tudo aquilo para que durante 4 dias a gente possa fazer Porque nossos antes a gente negócios. falava a experiência do visitante, mas não é isso, é uma experiência do ecossistema. Todo mundo Exatamente. desse ecossistema E tem que ter uma experiência A gente tem positiva. que... A gente É tem que também do alicerce o acabamento. mas acho que a Exato. gente tem que parabenizar, eu vou falar por mim agora, várias vezes eu fui em montagem e desmontagem, até por conta do Seize, e vi, principalmente na desmontagem, apesar de cansar todo dia, o cara desmontando lá com uma musiquinha, ouvindo uma musiquinha, em nenhum momento ele tava lá estressado. Então isso a gente tem Há um que cuidado dar muito os parabéns. É importante ressaltar que nos últimos anos houve investimento para melhorar ainda mais, né, a climatização, a segurança, a qualidade dos sanitários, quer dizer, Estacionamento, limpeza, há uma mudança, segurança. uma melhoria contínua, gradual, que isso vem A sendo parte feito. de medicina É do importante. trabalho também, com todo o treinamento que esse pessoal recebe Sim. quando eles chegam lá antes de começar a E há trabalhar. um cuidado muito grande da realizadora do evento, que é a RX, todo ano, chamar as autoridades competentes, pessoal da concessionária de rodovias, da Polícia Militar Rodoviária, até o Conselho Tutelar é envolvido para fazer um trabalho preventivo, orientativo, para que não tenhamos nenhuma ocorrência. Impactos negativos. Exatamente. Né? A gente preza muito por isso. Né? Até o impacto ambiental esse ano é uma das novidades. Coleta seletiva de lixo nós vamos ter, designação correta dos materiais empregados, mas a sustentabilidade reciclados. já vem na esteira, já. Já está vindo e nós vamos sempre dando upgrade, subindo a régua, como o Gabriel fala. O que nós não podemos deixar de fazer é de investir no nosso negócio. Nossos expositores, visitantes, prestadores de serviço, cada vez mais qualificados para a gente manter essa feira aqui na nossa macro-região e não perder ela para grandes centros. Né? Então esse é o nosso cuidado, esse é o nosso intuito. Essa é a nossa luta. Como grande gestor aí junto da equipe, diretor da feira, é isso que nos motiva, fazer com que a FenaSucro e a Agrocana, a Fenabio, o Atalac se sintam confortáveis em Sertãozinho e que a gente impacte cada vez menos a região. Ou seja, por que a feira acaba mais cedo? Porque nós temos vizinhos ali Sim. que não querem ser incomodados depois das 10 horas da noite. Por que a nossa feira abre depois do almoço? Para ter um deslocamento sustentável para que todo mundo consiga chegar num ambiente na E, região, e não inclusive. impactar no trânsito, no tráfego normal ali do Porque aqui próprio na parque região industrial, né? pega Exatamente. estrada, dá tempo de chegar, enfim. Paulo, mas eu perguntei da questão de novidades, porque, por exemplo, ano passado o Seize levou Augusto Cury, teve algumas novidades. Não sei se vocês já têm essa demanda. Não só a mas não- Stab. tem, mas não não vou posso falar. Não tá bom. Mas tem o que eu posso adiantar é o seguinte: a curadoria técnica que nós contratamos, que é a Media Link, junto com o Altieri, que é um dos protagonistas aí desde sempre do setor sucroenergético, está fazendo uma curadoria daquelas assim de... O ano passado nós tivemos muita gente de qualidade nos 2 dias de Fenabio simultaneamente com a FenaSucro. Qual foi o nosso pedido para ele? Além de manter a qualidade dos palestrantes, subir a régua. Então, como o ano passado foi a primeira Fenabio, essa segunda já vem mais recheada, já com as arestinhas cortadas do que não deu certo ano passado e que nós estamos corrigindo para esse ano. E me tira uma dúvida. A gente conversou, inclusive, no podcast com a Rafaela, né? Sim. O Atalac vai acontecer em paralelo, mas as pessoas vão conseguir ter essas duas experiências. Nenhuma, vamos deixar isso bem claro, nenhuma vai atrapalhar a outra. Correto? Uma das preocupações que a gente teve há 3 anos atrás, quando a gente foi na Costa Rica, entender o que era o Atalac para saber como trazer ele para o Brasil, foi de como a gente unir esforços e não dividir esforços. Sim. Então, num trabalho fantástico que a gente conseguiu trazer aí um board para criar, né? O Seize, a RX, a FenaSucro, a Stab, o pessoal da Viralco, o pessoal da Copercana, da Cana Oeste, da UDOP, todo mundo junto. E eu comecei a falar, tem tanto nome que eu peço desculpas aqui se eu não falei o nome de alguma entidade, que com certeza eu não falei. Mas esse grupo que está trazendo o Atalac para o Brasil pela primeira vez depois de 38 anos,
Esse evento aconteceu na América Latina e Caribe. Vai ser a primeira vez que nós vamos trazer no Brasil, homenageando José Paulo Stupiello, que é presidente emérito da Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil. Qual que é a intenção? É a gente fazer a vocação do CPL através do Atalac. A gente precisa impactar a macro-região. Então, o Atalac ele é um evento vivo, que começa com a abertura em Ribeirão Preto, com visitas técnicas em Pardópolis, em Pitangueiras, em Dumont, vai para Brodowski, vai para a macro-região de Ribeirão Preto, justamente para a gente mostrar todo esse potencial. Nem tudo fica em Sertãozinho. Nós vamos visitar São Martim em Pradópolis, nós vamos visitar a usina Viralco, que é em Pitangueiras, nós vamos para Brodowski mostrar quem que é Portinari para essa galera, nós vamos mostrar um monte de situações na nossa macro-região que vai impactar e nesse deslocamento todo, os congressistas do Atalac, independente do país que tenha vindo, da Guatemala, da Colômbia, Costa Rica, eles vão conhecendo o parque industrial instalado na região, desde a chegada pela Anhanguera, Cravinhos, vai tudo. E vão consolidar isso depois visitando no período da tarde a Fenasucro, o Parque Industrial de Sertãozinho, e aí sim eles têm uma noção do todo. Né? Isso, as atividades do Atalac são no período da manhã e a visita à tarde na Fenasucro numa grande rodada de negócios. Porque no nosso da Rafaela a gente já deixou isso bem claro, o pessoal pode assistir também, mas é bom dar uma reforçada. Então, para quem tá acostumado aí com Animal Kingdom, os parques, vai conhecer os nossos parques agora, os parques tecnológicos. Eu falo que a grande Disneylândia do setor de bioenergias mundial é aqui, falava aqui do turismo de negócio, aí é um incremento de centenas de congressistas internacionais aqui na região, melhorando e aportando recursos, né? Divisas, dinheiro. Distribuindo renda para nós. Paulo, tem um dado fantástico. Cada congressista desse vai deixar no Brasil mais de $8.000 por pessoa. Isso é uma injeção na nossa macro-região, em bares, restaurantes, prestadores de serviço, hotelaria, fantástico, que nós vamos medir e vamos saber qual que é o impacto que a feira também é capaz de fazer junto com o CPL para a gente mostrar para o nosso secretário de turismo como foi bom ele ter investido na nossa região. Ele não vai se arrepender. Não vai. Mas olha, quando você pergunta o que tem de novidade, certamente cada dia, cada momento na Fenasucro, na Grucana, na Fenabio, tem uma novidade. Então, a pessoa pode ir lá com tranquilidade que vai ter muita novidade. Tem os parceiros, tem as palestras, até mesmo que não são da Fenabio, dos nossos parceiros que realizam também nos nossos auditórios. Gratuitos, eventos gratuitos, tem visitação. Tem uma movimentação do Senai, né? O Paulo Montamani, exatamente, é isso que eu ia falar. O Paulo Montamani até falou sobre a questão de visitação e ir na prática, né? Eu acho que a prática é o sensorial da coisa. Ainda tem um curso de fermentação alcoólica do Senai, não é? Teve uma parceria aí. O que a gente está pensando? O mundo vai ficar cada vez mais alcooleiro. Uhum. E a oportunidade que nós temos com essas usinas, chamadas usinas assim na América Latina e Caribe ainda, de transformar essas usinas em grandes produtoras de biocombustíveis. E nada melhor do que o Senai de Sertãozinho, que tem uma escola de fermentação alcoólica com toda a infraestrutura que teria numa usina dentro de uma escola. Então nós vamos mostrar para o mundo como o Sertãozinho, como o Brasil investe em educação para o mercado de bioenergias. E o mais legal de tudo é que nós vamos ter a oportunidade de mostrar esses cursos internacionalmente através do próprio Senai. Nada impede do Senai começar a fazer cursos online e romper divisas, que é isso que a gente precisa. Mostrar o potencial que nós temos dentro de casa, não falar só para nós mesmos, né, Paulo? E agora começar a mostrar para o mundo que ele pode pegar uma pessoa lá da Costa Rica, da Colômbia, da Guatemala e trazer para Sertãozinho para estudar todo um processo químico que fazer é o que você já faz, né? Ou seja, né, além do potencial que nós temos de vender máquinas, equipamentos e serviços, nós temos o potencial da educação
que agora é um pilar novo, porque em Sertãozinho tem FATEC, tem ETEC, tem Instituto Federal, então toda a mão de obra que falta para o setor no Brasil e no mundo, ali em Sertãozinho nós também podemos formar essa mão de obra, que é uma outra coisa que a gente tem aí, assim, um oceano para explorar, que é essa questão de capacitação. E reter talentos, que eu acho que é um desafio que a gente tem muito grande, porque como a gente é um setor bem diferente, o cara tem que ser muito bom no que ele faz. E com papel e celulose, alimentos e bebidas, mineração, a disputa por material humano está muito grande. Então, como que a gente consegue impactar essas pessoas para mostrar que o nosso mercado de bioenergias, além de melhorar o futuro das próximas gerações, é recompensador no dia a dia através de um Senai, de um SES, da nossa indústria e todas as políticas públicas que nós temos. Eu não vou falar todos, que talvez eu me perca também, igual o Montaboni falou, que eu não vou esquecer. Mas todos eles fazem parte da CPL. Então, todos eles fazem parte da CPL exatamente para isso. Para fomentar essa educação. Porque é uma das coisas que a gente também discutiu em outro podcast aqui, é o quanto os jovens têm que olhar para esse setor, e não só, eu quero viver de internet, eu quero viver de alguma coisa da modernidade, mas o setor precisa de mão de obra jovem também. Sim, não tem como impactar o futuro sem começar no presente. Então, acho que esse é o grande passo do CPL, né? A gente tem aí 2, 3 anos de trabalho já e impactando de uma maneira diferente nossas indústrias. E fazendo com que os outros se apaixonem pelo setor, o quanto a gente é apaixonado. É isso que eu ia falar. Você é apaixonado no setor? Não, quase nada. Bom, fui avisado no meu ponto eletrônico que está terminando o nosso podcast. Tá certo. O nosso programa. Eu queria, Rô, começar por você, que você deixasse uma mensagem para as empresas associadas e não associadas, mas que fazem parte do setor, que estão nos assistindo, da importância da CPL, da importância do SEIS, da importância da feira. O momento é seu. Então, o que a gente tem para falar é justamente isso, né? Para as pessoas terem 1 minuto de sabedoria, olhar para o setor e olhar para tudo isso que nós dissemos em todos esses podcasts e, sobretudo, hoje, a respeito da grandeza do nosso setor, né? Então, se eu pudesse assim, fazer com que os outros se apaixonassem pelo setor tanto quanto eu sou apaixonada, é isso, é a escutativa, é olhar, é verificar a maravilha de você pegar um pezinho de cana que vira um monte de coisa. Então, são essas coisas que a gente quer demonstrar para o nosso jovem, para o nosso adolescente, para o nosso empresário. E às vezes a gente tem que falar com o empresário como se ele fosse uma criança e não tinha que ter essa necessidade. Ele devia perceber pela maturidade o tanto que o 6I é importante. Então, a nossa CPL está aqui, que é para que as pessoas possam reconhecer e se juntar, porque junto a gente pode mais e separado não consegue. Então, essa aqui é a minha mensagem. Vem, conhece, presta atenção no que nós estamos falando, meu Deus, né? Porque isso aqui vai fazer a diferença na vida das empresas. Bom, então nós estamos falando de um momento histórico, transição energética, 2026, uma feira, como você já falou, até maior do que o ano passado. Quem ainda não garantiu o seu lugar, tenha lugar ainda. Queria sua mensagem final até para o setor e para falar um pouquinho da feira. Bom, primeiro agradecer ao governo do Estado de São Paulo pela confiança que ele depositou no 6BR para estruturar uma cadeia produtiva local, né? Eu acho que isso daí é fantástico. Eu vejo o governo do Estado de São Paulo amigo do empresário, eu vejo ele investindo nas associações e eu me sinto confortável em falar isso porque realmente não é muito comum ver o que está acontecendo. Então acho que o Tarcisão está mandando bem nesse quesito. FenaSucro e Agrocana são 32 anos de história junto com o SEIS, né? Foi criado pelo SEIS e a gente administra isso de uma maneira em conjunto, onde a gente alinha todas as expectativas e vai subindo degrau a degrau junto com a entidade, que eu acho que isso que é o mais bonito, impactando não só a macro-região e outros lugares do mundo. Nós temos feiras no Japão, All Energy, nós temos feira em Abu Dhabi, nós temos feira na Inglaterra, que sabem quem é a FenaSucro, sabem quem é o 6BR, sabem quem é o presidente, sabem do potencial que o Brasil tem em relação à transição energética global. Qual que é a grande sacada do nosso mercado? A união de pessoas. Os talentos têm que se olhar, têm que se reconhecer dentro de um arranjo produtivo local e cada um pegar a sua missão para fazer. O cara que não dedica um pouquinho do seu tempo na filantropia, na ajuda ao próximo,
ele está perdendo uma grande oportunidade de mostrar para a sociedade que ele se deu bem na vida e tem um tempinho para dedicar ao próximo, para aquele que está começando agora, para aquele que já está de saco cheio, para aquele que está investindo, para aquele que está perdendo. Então, juntos, as experiências se somam e, às vezes, o que é dificuldade para você numa conversa passa a ser uma oportunidade, né? E eu acho que o SEIS e o CPL conseguiu ver os desafios que a gente tem ao longo desse caminho e transformar em grandes oportunidades para o empresário. Então, quero agradecer mais uma vez a nossa parceria. Nós somos uma multinacional inglesa que está com o SEIS há 32 anos e sentimos muito orgulho em realizar a maior feira do mundo de bioenergias na cidade de Sertãozinho junto com vocês. Obrigada. Bom, Paulo Garefa, obrigado por ter aceito nosso convite. Deixar a mensagem final, porque nas redes sociais e aqui no YouTube, @6ibr, você encontra tudo digital. Mas no dia a dia... Bom, a nossa presidente Rosana falou, Paulo Montaboni reforçou que nós temos que ter união de esforços. E eu quero agradecer ao Senai, Sebrae, Ciesp, FATEC, Instituto Federal, Campo Sertãozinho, Sistema FAESP, Senar, Associação Comercial e Industrial e a Prefeitura de Sertãozinho, que estão com os SEIS nesse desafio do arranjo produtivo que a gente tem, que é a CPL, a cadeia da bioenergia, e dizer para o empresário que está nesse segmento é o seguinte: o mundo é bio agora, o mundo é bio, né? São os bioinsumos, biocombustíveis, as bioenergias. Bora, Bio! Bora, Bio! E aqui na CPL, no 6IBR, você tem a estrutura que você precisa para avançar nesse segmento. Então, a união de esforços é importante, então você precisa estar conosco. Vamos aí agora revalidar a cadeia produtiva local junto ao governo do estado de São Paulo, que é, sem dúvida nenhuma, um incremento para a entidade como um todo, dá mais legitimidade a essa instituição que já tem 45 anos de muito trabalho em defesa da indústria. Só veio para reforçar nossa missão e propósito, né? Exatamente. E essa representatividade aumentada junto aos governos dos municípios da região, do estado, dos estados, né? Porque o 6IBR é Brasil, e também junto ao governo federal. Então, é preciso que o empresário esteja conosco na mesma página, em sintonia, nessa união de esforços para que a gente avance cada vez mais, e avançando o setor todo mundo ganha. Eu queria fazer um adendo aqui, se você me permite, presidente. Nós temos que agradecer muito a uma pessoa que ajudou quando a gente resolveu resgatar essa questão do CPL, que é o senhor Liboni. Então fica aqui o meu agradecimento especial em nome de toda essa galera que, o Liboni, por você ter acreditado na gente. Roberto Liboni. Ele se juntou a Luísa daquele meme, tá lá no Canadá, né? Então ele foi lá pro Canadá. Exatamente. Você que tá indo no Canadá, Liboni, obrigado. Agora tá ele, agora tá ele e a Luísa do meme. Exatamente. Bom, eu estive aqui com Rosana Amadeu, presidente do 6IBR, Paulo Montaboni, diretor da FenaSucro e Agrocana, pela RX Brasil, Paulo Garefa, gerente executivo do 6IBR. Eu sou Gabriel Garefa, conduzi mais este podcast da CPL Bioenergia. Nos vemos nos próximos. Até lá! O SP Produz é uma iniciativa do governo de São Paulo que vai transformar o desenvolvimento econômico regional. Uma cadeia produtiva local, CPL, é uma rede de agentes de um mesmo setor, unidos para cooperar e crescer juntos. Sob uma governança comum, colaboram entre si com entidades públicas e privadas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local da sua região. O Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais, SP Produz, estimula e fortalece as CPLs, promovendo a descentralização do desenvolvimento produtivo e a redução das desigualdades regionais. As CPLs reconhecidas recebem apoio técnico para aprimorar e fortalecer suas atividades e, dependendo do grau de maturidade, podem participar de editais de fomento para obter recursos para seus projetos de desenvolvimento. À medida que a CPL avança de nível, ela ganha acesso a novos benefícios. Os níveis de maturidade da CPL são: aglomerado produtivo, CPL em desenvolvimento, CPL consolidada e CPL madura.
Formar uma CPL traz inúmeros benefícios: acesso a novos mercados, redução de custos, aumento da eficiência operacional e oportunidades de inovação. Pertencer a uma comunidade empresarial forte contribui para o crescimento dos negócios e da economia regional. A participação no SP Produz é simples e acessível. Basta seguir as etapas do edital de reconhecimento, que ocorrem de forma totalmente virtual por meio da plataforma SP Produz. Faça parte do programa. Vamos juntos fortalecer nossas cadeias produtivas e construir um futuro mais próspero para todos. Saiba mais em www.spproduz.sp.gov.br.